Nós começamos hoje falando sobre as principais áreas de defesa da fé. As três principais áreas que são os fundamentos, os pilares de uma apologética cristã saudável e eficiente. O apologista, ele tem que saber, defender a fé nessas três principais áreas de pensamento lógico. Primeiramente, a questão das origens, como as pessoas elas visualizam as suas origens, irá determinar a maneira como elas vivem as suas vidas e como elas fazem julgamentos de valores, julgamentos sobre o mundo que está ao seu redor. A segunda área é a área que visa provar a realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Historicamente falando, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é crucial para a fé cristã, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Então, a ressurreição de Cristo, ela é realmente muito importante. A igreja se moveu nos primeiros séculos, tendo como base essa verdade. Não a verdade das Escrituras, porque não existiam as Escrituras, ok? No primeiro século, e o cânon estava sendo ainda formado, e foi por conta de heresias que o Senhor permitiu que o cânon fosse realmente colocado, né, dentro de um formato de livro, ok, que é a palavra de Deus, Santa Palavra de Deus. Então, a realidade histórica da ressurreição de Cristo, ela é primordial, ok? Isso é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões no mundo, ok? Isso que forma o pensamento válido de que o cristianismo é infinitamente superior a todos os demais grupos. Que Jesus Cristo, ele só poderia ressuscitar dos mortos e continuar como Deus eterno, ok? Dentro de uma visão cosmológica mais ampla de quem Deus é, do que Deus pode, ok? E aí nós temos o terceiro campo de defesa da fé, que é a Bíblia como sendo divinamente inspirada. O apologista ele precisa dar uma razão, ter um raciocínio que venha comprovar que a Bíblia ela demonstra uma evidência clara ser um produto da mente de Deus, enquanto Deus inspirou homens, ok, para trazer a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Precisamos estar confiantes que nós temos exatamente na Bíblia o que Deus queria que nós tivéssemos na Bíblia, que Deus, na sua soberania, ele nos deu 66 livros, não poderia ser 65 ou 63, aquilo que Deus inspirou, Deus preservou. Então, a doutrina da inspiração da palavra de Deus, ela está de mãos dadas com a doutrina da preservação da palavra de Deus, ok? Depois nós falamos sobre o fato de que todos os argumentos que nós vimos ontem, argumento ontológico, teleológico, o argumento cosmológico, antropológico, histórico, todos esses argumentos, eles englobam áreas maiores do pensamento humano, que a mente de Deus, ela nos fez, ela nos criou, ok? No nosso DNA, nós, ao sermos honestos sobre as facetas do homem, nós iremos reconhecer que esses argumentos eles têm ressonância de um raciocínio sólido, porque a mente do homem não pode negar a existência desse Deus das seguintes formas. Logicamente, nós não podemos negar a existência de Deus
ok? Moralmente, nós não podemos negar a existência de Deus. Psicologicamente, nós não podemos negar a existência de Deus. E religiosamente, nós não podemos negar a existência de Deus, ok? Depois nós falamos sobre elementos da lógica, argumento, dedução, indução, nós temos premissas, e após falarmos brevemente sobre isso, porque muito poderia ser dito sobre isso, mas infelizmente nós não temos tempo, nós começamos a falar sobre argumentos válidos e inválidos. Argumentos válidos, eles são eivados, eles partem de premissas falaciosas, né? Falamos sobre as falácias, pelo menos começamos a falar sobre falácias. Falamos sobre a falácia do espantalho, da causa falsa, do apelo à emoção, da falácia. Nós falamos sobre a falácia ad hominem, ok? E falácia você também, terminando com a falácia do ônus da prova. Existem mais de 30 tipos de falácias, nós não teremos condições de abordar elas de forma compreensiva, mas nós estamos falando sobre algumas delas e a literatura, a filosofia, ela oferece amplo material para que as demais sejam estudadas mais a fundo, fora da sala de aula. O importante é que nós entendamos que pensamentos falaciosos ou falsos, eles têm sido categorizados de uma maneira muito clara e que, a partir do momento que nós nos entregamos ao estudo dessas falácias, o nosso raciocínio ele melhora de duas formas. Nós evitamos praticar essas falácias e nós podemos detectar essas falácias nos argumentos daqueles que querem destruir ou questionar a fé cristã. Essa foi a aula de hoje.